Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 9, versos 7 a 9, que diz assim: Quem repreende o zombador recebe insulto como resposta, e quem corrige o perverso prejudica a si mesmo. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreenda, porém, o sábio, e ele o amará. Instrua o sábio, e ele crescerá na sabedoria. Ensine o justo, e ele aprenderá ainda mais. Nós temos estudado o livro de Provérbios nas últimas semanas, e a gente percebe que a dinâmica do livro de Provérbios basicamente é Salomão escrevendo ali para o seu filho, ensinando muita sabedoria para todas as áreas da vida para o seu filho. E nesse ponto aqui do verso 7 até o verso 9, Salomão está dizendo o seguinte: olha, a sabedoria, ela não está só no que falar. Não é apenas você saber o que falar, mas é você saber a quem você vai falar, né? Inclusive, esse é um conselho para quem vai falar em público, um conselho muito importante, você conhecer o seu público-alvo. Quando você muda o público-alvo, normalmente você tem ali que mudar a abordagem para poder trazer uma identificação maior com aquele público, trazer uma linguagem que seja adequada, acessível para aquele público e diversas coisas a respeito. Mas existe aqui, gente, um certo jogo de palavras que é o seguinte: quando a gente lê do verso 7 a 9, a gente pensa assim, olha, eu tenho que avaliar o tipo de público com quem eu vou me comunicar. E isso é certo, isso é correto. Mas não é só isso que o texto ensina. Porque Salomão aqui está trazendo dois cenários. Um professor que ensina para um zombador e um professor que ensina para um sábio. E ele fala o seguinte: se você ensinar para o zombador, ele vai zombar de você, ele vai desprezar o que você está ensinando, perdão. Se você ensina um sábio, ele vai pegar aquilo e ele vai aprender. Então, a diferença aqui não está no professor, a diferença está no aluno, está no estudante. A diferença não está em quem fala, está em quem ouve. E nós somos convidados a refletir que tipo de coração nós temos. O coração do zombador ou o coração do sábio? É interessante, gente, que tem uma passagem no Novo Testamento onde Jesus está pregando um sermão bem duro, por assim dizer. Inicialmente tinha uma multidão, mas a Bíblia fala que as pessoas começam a ir embora, ir embora, ir embora. O culto que Jesus estava pregando começou a esvaziar. E aí a Bíblia diz que só restaram ali os 12 discípulos, né? Jesus olha para os discípulos dele e fala assim: vocês também não vão embora, não? E aí Pedro responde uma das frases mais conhecidas de toda a Bíblia: Senhor, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aquelas pessoas que saíram dali, que foram embora, a Bíblia diz que foram embora porque a mensagem que Jesus estava pregando era uma exortação muito dura, era um confronto para eles. Então, mesmo sendo um confronto dado por Jesus, o Criador do universo, o Senhor, Deus encarnado, né? Não há professor melhor no mundo, na história, na vida, na Bíblia, nada do que Jesus. Não tem um cara que conhece o público-alvo dele melhor do que Jesus. Não tem um cara que tem uma abordagem melhor do que a que Jesus tinha. Mas o coração do público, em grande parte de zombadores, em grande parte de orgulhosos, em grande parte de pessoas que não queriam aquela mensagem, eles foram embora, desprezaram. Eles pegaram aquelas pérolas e tais quais porcos, desprezaram aquilo. Quando Jesus pergunta para os 12 discípulos: vocês também não vão embora, não? E Pedro fala assim: para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro está dizendo o seguinte: Senhor, a mensagem que o Senhor está trazendo tem um valor eterno. São palavras de vida eterna. Como é que eu vou embora daqui? E aí a gente se pergunta: por que que a mesma pregação foi desprezada por uns e abraçada por outros? A diferença está no coração de quem ouvia. A diferença está na humildade e no orgulho. Muitas vezes nós perdemos a chance de aprender e de crescer por conta do orgulho. O orgulho que entende toda a repreensão como uma ofensa pessoal. Quando o coração de alguém é orgulhoso e essa pessoa recebe uma repreensão, ela se sente ameaçada.
ela se sente ofendida, ela se sente ferida. Ela se pergunta o que é que fulano tem contra mim? Porque ela acha que aquilo vai ser contra a vida dela, que aquilo vai destruir ela. O coração do sábio não. O coração do sábio, ele pega aquela repreensão, abraça, reflete e melhora com aquela repreensão. Não é verdade? Então, quando a gente recebe um conselho, uma direção, uma repreensão, e a repreensão é uma das formas de ensinar, né? Se você é pai, é professor, você sabe disso. Você vai corrigir, você vai repreender o seu filho, sua filha em algum momento, e aquilo é para o crescimento deles. Quando a gente recebe esse conselho, por mais duro que ele seja, nos cabe ter um coração humilde para minimamente avaliar se de fato a gente não está precisando daquele conselho, né? Já contei para vocês aqui que tem situações que às vezes eu recebo um feedback, vamos colocar aqui, um feedback que eu discorde, né? E vamos pensar que você passe por isso também, alguém te deu um conselho, uma exortação, uma repreensão, algo mais leve, um feedback, que você discorda, né? Ó, fulano, eu acho que você devia fazer isso, e você discorda. Mas o coração humilde, o que é que eu faço? Eu coloco em oração diante do Senhor. Eu falo com Deus o seguinte: Senhor, eu discordo disso aqui. Fulano aqui me falou tal e tal coisa, e eu discordo por causa disso e disso e disso. Eu coloco ali os meus motivos diante de Deus, né? Mas no final eu falo assim: Senhor, mas se porventura eu tiver com a visão limitada, que acontece isso, quem está de fora enxerga coisas que você não enxerga. Se eu tiver com a visão limitada, e de fato aqui esse conselho for para o meu bem, então abre os meus olhos, amolece meu coração. Às vezes não acontece nada. Às vezes realmente a pessoa só estava equivocada mesmo, né? Só deu um feedback ali e tal, mas a pessoa não faz ideia do que está falando. Tem muito isso. O que mais tem, na verdade, é pessoas falando coisas que não fazem ideia do que estão falando. Mas tem vários momentos chaves da minha vida, inclusive, né? Conselhos assim que eu recebi, que inicialmente eu discordava, mas depois de fazer essa oração, aí você começa ali a amolecer o coração, isso aí já é uma obra do Espírito Santo, aí você começa a pensar, refletir e tal. Falar, rapaz, quer saber? Fulano e tal, tava certo mesmo. Poxa, isso aqui eu achei que não, mas realmente, analisando por essa perspectiva aqui, acho que faz sentido. E aí você começa a aplicar aquele conselho que outrora, né, o coração se fosse orgulhoso, zombador, e a recusar e jogar no lixo. Você começa a aplicar aquele conselho, começa a crescer com aquilo. Então, não diz respeito a você concordar com tudo o que fala, não é isso. Diz respeito a ter um coração humilde para minimamente pensar o seguinte: poxa, será que faz sentido isso aqui? Deixa eu dar uma chance, né, de refletir minimamente. O zombador não, o zombador ele já vai com o coração fechado previamente. Quando você vai com o coração fechado previamente, aí não adianta, meu amigo. Aí esqueça. Pode ser o melhor professor do mundo. Judas andou com Jesus 3 anos e meio e nunca se converteu. Ele nunca esteve com o coração do Senhor. Compreende? Imagina que loucura é você ir conversar com alguém, você nem ouviu o que a pessoa tem para falar, mas você já fechou o coração, já travou o coração, já está no modo defesa. Salomão está dizendo: olha, isso é tolice. Quando você repreende o sábio, versículo 8, ele vai te chamar. Sabe por que o sábio ama a repreensão? Porque ele sabe que a repreensão é para o bem dele. É como, né, tô ali treinando jiu-jitsu, aí, por exemplo, tem um mestre. O mestre já tem décadas de treino, de competição, de combate, já viu tudo e mais um pouco. Imagina que você vai treinar uma arte marcial dessa, você chega ali no primeiro dia, o cara te ensina um movimento, ensina uma técnica, você vai fazer aquela técnica ali, o cara faz uma correção: ó, a mão não coloca aqui não, coloca aqui, ó. O joelho é dessa forma, o quadril é assim, dessa forma. Imagine que você, no auge do seu orgulho, você fala assim: não vou aceitar isso aqui não. Quem é ele? Pelo amor de Deus, meu amigo. A melhor coisa que pode acontecer é um mestre desse se dedicar para você. Gastar o tempo de vida dele, que não vai voltar atrás, né? Para poder investir ali, gastando para te instruir, para te fazer evoluir, para te ensinar coisas que ele já sabe com a palma da mão dele e você não faz ideia. Então, o sábio que está percebendo o valor disso, meu Deus, eu quero que o meu mestre me corrija mesmo. Corrija aí o movimento da minha mão, dos meus pés, do meu quadril, o movimento do meu corpo, das minhas pernas, de tudo, tempo de entrada, tempo de saída, a força que tem que colocar, o jeito que tem que se movimentar. Meu irmão, quanto mais você me corrigir aqui, melhor. Porque eu estou entendendo aquela correção ali como um crescimento. Estou entendendo aquela correção ali como um aprendizado. Estou entendendo aquela correção ali como uma porta de acesso para algo mais sublime, para algo mais elevado, para algo mais ajustado. Compreende?
Então, o coração do orgulhoso, o coração fechado, ele zomba. E a zombaria tem esse ar de arrogância, né? Quem zomba é porque acha que está melhor do que quem está sendo zombado. Concorda? Quem zomba é porque, quem é você para poder dizer isso para mim? Quem é você para me ensinar isso? Quem é você para... Você olha de um lugar de elevação. Você tem o olho altivo. Você está sempre por cima da carne seca. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Porque muitas vezes, nessa atitude arrogante, nessa atitude orgulhosa, a gente desperdiça muitos conselhos que poderiam revolucionar a nossa vida. Eu sempre digo, por exemplo, para quem está começando em qualquer área profissional, qualquer área, a área que você imagina aí, qualquer área, quem é estudante de faculdade, qualquer área, eu sempre digo, olha, tempo do estágio é a hora de você colar com os melhores. Talvez você vai receber ali uma bolsa de estágio, que para um jovem pode ser até alguma coisa, mas normalmente uma bolsa de estágio, gente, é um valor que não chega nem a um salário mínimo, não vai mudar a vida de ninguém. É muito melhor, por exemplo, muito melhor você estagiar voluntariamente com alguém que conhece muito daquela área. Conhece não apenas no sentido de ter conhecimento, de ter contatos, né? A pessoa fala conhecimento sem ter contatos. Não só de ter contatos, mas de saber ter know-how na área, de saber fazer aquela profissão, saber fazer aquilo. É muito melhor você estar com uma pessoa dessa de graça, por 6 meses, 1 ano, onde você vai receber ali ensinamentos que valem por sua vida inteira, do que você se prender a uma bolsa de estágio e estar num lugar só porque a bolsa de estágio é R$ 200 a mais. Você vai aprender muito menos ali. Compreende? Eu lembro de uma história de um rapaz, um judeu, rapaz. Eu esqueci o nome dele agora, gente. Era porque eu não pensei nisso antes do devocional, viu? A lembrança aqui agora, esqueci o nome dele. Mas ele tem um canal no YouTube, é um judeu. Poxa, me perdoem, realmente, eu até queria indicá-lo agora, mas eu me esqueci o nome dele. Mas ele falou o seguinte, ele falou que ele queria abrir um negócio e tinha um tio dele que era muito bem de finanças, né? Ele conversando com o tio dele, falando, olha, meu tio, eu quero abrir um negócio, eu quero, né, começar a tocar minha vida, eu queria que você fosse meu investidor. E ele falou pro tio dele assim, eu queria abrir uma cafeteria. Aí o tio dele falou, olha, eu vou investir em você. Eu vou financiar esse seu sonho, vou ser um sócio seu. Não vai precisar tirar R$ 1 do bolso. Mas tem um porém. Antes de você abrir a cafeteria, eu quero que você passe 6 meses ou 1 ano, que agora eu não estou lembrando exatamente do tempo que o tio dele falou. É porque é uma história real, né? História real. Então tem que falar a história verdadeira. Quando eu lembro, estou sinalizando aqui, pode ser 6 meses, 1 ano. Você vai passar um tempo aqui na cafeteria de fulano de tal, tá? Agora você vai passar esse tempo lá, acho que 6 meses ou 1 ano, sem ganhar nada. Se você passar 6 meses ou 1 ano sem ganhar nada, depois eu invisto aqui, vou abrir a sua cafeteria. Vou ser o seu investidor. E o cara passou realmente 6 meses, 1 ano. Ele tava explicando aquilo, olha, naquele tempo que eu passei ali trabalhando de graça entre aspas, né? Eu tive a oportunidade, meu irmão, de aprender tudo de como funciona a cafeteria. O que é que a maioria das pessoas fazem? Vai abrir um negócio, abre sem conhecimento nenhum, sem know-how nenhum. O pessoal pensa assim, eu vou abrir a cafeteria porque eu gosto de café, que eu sei fazer café. Aí vem cá, você sabe como escolher um bom fornecedor? Você sabe o quanto de fluxo de caixa você precisa até ter lucro? Você sabe o gasto que você vai ter, o faturamento, os impostos que você vai pagar, o seu nível, o seu tipo societário, sabe isso, sabe aquilo? Você não sabe nada. Aí ele falou o seguinte, eu passei 1 ano, meu irmão, tudo, do grão que entrava na cafeteria, até chegar ali na xícara final do cliente, eu aprendi tudo. O valor de tudo, o preço de tudo, os melhores fornecedores da área, os tipos de cliente, os preços, os gatilhos, os gastos, aprendi tudo. Depois de 1 ano, quando eu fui abrir minha cafeteria, eu já tinha um know-how absurdo. Know-how esse de que muitas pessoas aprendem quebrando, muitas vezes. E quebram porque tentam aprender apenas na prática. Né? Não, vamos abrir aqui, vamos ver o que vai dar, pega o FGTS aqui, abrir um negócio, pererê, investir, a pessoa não faz ideia, só gosta não faz ideia do que é. Faz ideia do que é. Tá? Só eu gosto da área aqui e tal, botar uma propaganda aqui no Instagram e tal, vai dar certo. E vai ali na cara e na coragem. Pode dar certo? Pode, mas a possibilidade de dar errado é muito grande. Sabia que nos primeiros 2 anos, 9 das 10 empresas que abrem no Brasil fecham? Os primeiros 2 anos. Por que a maioria das pessoas abre na vontade? Né? Aí esse cara ele fez diferente. Ele passou 1 ano trabalhando voluntariamente, não estava ganhando nada. E depois, o investidor, que foi o tio dele, né? Chegou lá, abriu, investiu a cafeteria e tal. Ele
deu o retorno lá pro tio dele e tocou o negócio dele e hoje já é um empresário muito bem sucedido. Mas por que eu digo isso? Porque é muito mais vantagem para quem está começando você estar perto de pessoas que vão te passar conhecimento que vale muito mais do que um salário, que vale muito mais do que uma bolsa de estágio. Compreende? Agora, pega esse exemplo e aplica na vida. Na vida, meu irmão. Na vida. Imagina que você tem acesso a uma pessoa dessas em qualquer área. Mas o teu coração é orgulhoso. O teu coração é desombador. O teu coração é fechado. Você não tem um coração ensinável, né? O que é que vai acontecer? Você vai receber os ensinamentos preciosos do mesmo jeito, mas você vai jogar na lata do lixo. São aquelas pessoas que estavam ali ouvindo o discurso de Jesus, mas o discurso foi considerado duro, elas foram embora. O que Judas ouviu, João também ouviu. O que Judas ouviu, Pedro ouviu. O que Judas ouviu, Natanael ouviu. Filipe ouviu. Os 12 ouviram. Mas o coração de um estava aberto, o coração de outro estava fechado. E a pergunta é, por que esse coração está fechado? Aí talvez você diga, eu vou fechar o devocional aqui, ó, talvez você diga assim, não, Tiago, mas é porque eu fui ferido lá atrás, né? Você pode ter sido ferido aí por uma abordagem ruim do seu pai, da sua mãe, de algum professor, de algum mestre, de alguma figura de autoridade. Seu coração se feriu. E aí, o seu coração se feriu e você tem um justo motivo. Está ferido. Só que o orgulho não é a forma certa de tratar. Porque o orgulho vai intoxicar a ferida. Entendeu? É a mesma coisa de você se ferir fisicamente, você toma um corte no braço, na perna, sei lá, no rosto. Aí você vai pegar a tua mão toda suja de terra e vai botar no corte. Entrar bactéria, vai infectar, vai ser pior para você. Entende? Deixar aberto lá, no meio de sujeira, não limpa, não faz nada, não bota o curativo. Porque não, porque alguém me feriu. Sim, já que alguém te feriu, trata da forma certa, filho. Orgulho intoxica a ferida da sua alma. Piora. Você desperdiça a chance de crescer. Compreende? Então, se você foi ferido, é porque aquela pessoa, ela agiu mal com você. Mas você não vai se prender a isso. Você vai superar isso. Você vai ser mais sublime, mais nobre. Você vai se elevar acima disso. Compreende? Você não vai se rebaixar o orgulho. Então, o coração ensinável é o principal aspecto de alguém que vai vencer na vida. Principal aspecto. Tem um termo no futebol americano, né? Pra gente fechar o devocional, que o nome em inglês é uncoachable. Fulano é uncoachable. Deixa eu explicar isso aqui. No futebol americano, serve para qualquer esporte, né? Esse termo uncoachable, em inglês, que é fulano é intreinável, é um aspecto que os olheiros percebem quando eles estão prospectando ali jovens talentos em qualquer área. Porque tem muito jogador, muito menino novo que é talentoso demais. O menino tem talento absurdo, né? Velocidade, drible, chute. Futebol americano, que é outro esporte, são outros aspectos, né? Mas aí o scout, que é o olheiro aqui no Brasil, né? O cara que está observando os novos talentos, ele coloca ali no relatório: fulano é muito talentoso, fulano é assim, 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 ponto X ele é bom, ponto Y ele é bom, ponto Z ele é bom, isso aqui ele é ótimo, só qualidade. Lá no negativo, uncoachable, intreinável, ele não aceita ser treinado. O treinador manda ele corrigir, isso aqui ele não corrige. O treinador manda ele mudar tal coisa, ele não muda. O treinador manda ele fazer diferente, ele insiste no erro. Muitos jovens talentos deixam de avançar e crescer na vida porque são intreináveis. Na seara do esporte, isso é muito fácil de visualizar. Na seara empresarial, isso é muito fácil de visualizar. Mas pega para a tua vida hoje e começa a se perguntar: o quão disponível está o meu coração ao aprendizado? E se o teu coração não estiver aberto ao aprendizado, você tem que sondar por quê. Por que você se tornou assim, fechado para o aprendizado? Né? Por que o teu coração ele se tornou tão altivo a ponto de não aceitar orientação, crítica, nem repreensão de ninguém, absolutamente ninguém? Por que isso? Começa a se investigar, começa a sondar o teu coração e você vai perceber que tirando essas barreiras, tirando essas fortalezas, você vai entender, meu irmão, que existe uma graça de Deus sendo derramada através de canais que você não faz ideia.
através de canais que você se priva de estar crescendo. Então, quando Salomão fala aqui, ó, não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará, repreenda, porém, o sábio e ele o amará. Ele está dizendo o seguinte, versículo 9, perdão, instrua o sábio e ele crescerá na sabedoria, ensine o justo e ele aprenderá ainda mais. A mudança de aspecto no teu coração só vai fazer você crescer. Versículo 9, instrua o sábio e ele crescerá na sabedoria, ensine o justo e ele aprenderá ainda mais. Só vai ter vantagem para você, meu irmão, minha irmã. Só vai ter vantagem. Diferente do orgulhoso, do zombador, do rancoroso. Só vantagem para você que está com o coração disponível para ouvir. De vez em quando abre uma vaga ou outra de tempo aqui na minha rotina e aí pode surgir uma pessoa, né, diferente para fazer uma mentoria. Surgiu uma vaga aqui, aí começa um novo processo de mentoria, de acompanhamento, né? Acompanhamento prolongado. Primeira coisa, antes de qualquer outra coisa, primeira coisa que eu vejo é se a pessoa tem um coração ensinável. Primeira coisa. Se a pessoa não tiver isso, infelizmente, eu não consigo caminhar. Porque tudo que eu ensino ali, a pessoa vai bloquear. É você dar pérola dos porcos. É você ensinar o zombador. Ele vai rir de você e vai seguir na ideia dele, na convicção dele, coração fechado dele, né? Aquela limitação, infelizmente. Mas se a pessoa tiver o coração ensinável, a pessoa pode não saber nada. Saber zero. Já nunca li um versículo da Bíblia na minha vida. Não tem problema. Está disposto a aprender? Vamos lá, vamos caminhar junto. A coisa flui, você vê a alma da pessoa florescer, você vê a caminhada da pessoa prosperar. É muita coisa boa. Porque há mais esperança para uma criança que nasceu agora, que não sabe nada, mas é uma folha em branco aberta para ser escrita, do que para um rei que está no auge do seu reino, mas o coração está fechado. Isso é bíblico, né? A pergunta é, será que nós estamos com o coração de um rei altivo, achando que já sabemos tudo? Ou temos o coração de uma criança, abertos, disponíveis, né? Desejosos de novos aprendizados? Essa é uma pergunta para a gente se fazer, porque muito do que Deus tem derramado pode ser desperdiçado, a depender da postura do nosso coração. Vamos orar, gente? Quero fechar com vocês esse devocional fazendo oração, convidando você que está aqui pela primeira vez a se inscrever no canal. Deixa o like nesse vídeo. Seu like é muito importante para essa transmissão chegar para mais pessoas. Peço perdão pela voz. Estou um pouco lutando aqui com a gripe esses dias, mas Deus é bom e está dando vitória. E eu quero convidar você para estar no nosso grupo exclusivo no WhatsApp, onde eu envio todos os dias o link dos devocionais e as minhas anotações pessoais do devocional. Para você entrar, o link está fixado nos comentários, no topo do chat e na descrição desse vídeo. Tá bom, gente? Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te agradecemos por essa palavra, por essa direção. Nós te louvamos e nós te pedimos, Deus, que o Senhor possa gerar em nós um novo coração. Um coração ensinável, um coração disponível para Ti. Que todo orgulho e toda altivez, toda zombaria que há em nosso coração, que nos impede de receber com amor a repreensão, o conselho, a Tua direção, que tudo isso, Pai, seja vencido pela Tua presença. Te pedimos a Tua força e o Teu apoio nessa luta interior. Promove em nós, Pai, um espírito ensinável, um coração disposto a aprender, humilde, com portas abertas para o novo conhecimento. Meu Deus, que nenhum desses aspectos que nós comentamos aqui hoje seja um empecilho para a nossa jornada, sabe? Seja um empecilho para o que o Senhor tem para nós, seja um empecilho para o propósito que o Senhor separou para as nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós. Ninguém tropeça em pedra grande. Mas muitos de nós temos tropeçado em pedras pequenas, na pedrinha do orgulho, na pedrinha da arrogância, na pedrinha do egoísmo, na pedrinha da soberba. Ó Senhor, nos ajuda. Nós nos rendemos a Ti, reconhecemos nossas limitações, reconhecemos nossos erros e te clamamos para que o Senhor nos reposicione em Ti, através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém, gente. Estamos juntos sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.